Então vamos preparar-nos para receber a palavra de Deus. Vamos aquietar os nossos corações. Sei que estão a distribuir às crianças maiores de 6 anos uma folha de apoio ao guia ao sermão. Então podem acompanhar o sermão, ir colocando os pontos principais, fazer um desenho também daquilo que representa aquilo que aprenderam da palavra de Deus esta manhã. Quero dar indicação a todos os pais com crianças pequenas, dos 0 aos 2 anos, nós temos uma sala disponível, tá bem? Que vocês podem fazer o uso da mesma para crianças até aos 2 anos. As crianças dos 3 aos 5 anos podem dirigir-se agora com a professora Dani e com o apoio da Mariana. As crianças dos 3 aos 5 anos, todos os pais que desejam ficar com os seus filhos no culto, não há qualquer problema, tá bem? São bem-vindos a permanecer com os vossos filhos durante todo o culto. Mas ali embaixo, as nossas crianças irão receber também o ministério sólido da palavra de Deus. Todos nós, então, agora vamos nos preparar. E que o Senhor nos ajude a manter toda a concentração possível para prestarmos atenção à sua palavra, retermos a mesma e colher os benefícios da mesma para todos nós. Tal como o irmão Daniel mencionou, e muito bem, o pastor Jairo dispensa apresentações. Ele já faz parte da casa, ele faz parte da nossa família aqui, Igreja Batista da Ramada, o temos como alguém muito querido, muito próximo. E, na verdade, somos grandemente agradecidos, conforme já temos expressado nas nossas orações também congregacionais, a gratidão pela Igreja Batista Pedras Vivas, pelo Ministério Nutra. Eu vou chamar aqui à frente então o pastor, vem muito bem acompanhado da sua esposa, da sua filha e de outros preciosos irmãos que no final do culto nós iremos apresentar todos devidamente. Pastor Jairo, então, pastor da Igreja Batista Pedras Vivas, também fundador e coordenador do Ministério Nutra, o Ministério de publicação de material em aconselhamento bíblico e também formação em aconselhamento bíblico. Um prazer enorme, pastor, e privilégio nosso tê-lo aqui conosco para ministrar a palavra de Deus. Obrigado. Bom dia, meus amados. Grande alegria estar de volta a essa amada igreja. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Tiago há 2 anos, mais ou menos, em 2023. Estávamos numa atividade ali em Atibaia e de repente ele chega e se apresenta. Eu fiquei muito feliz de poder conhecê-lo. Mal sabia que nasceria ali um relacionamento que duraria bastante, tem durado, eu espero que dure até que o Senhor volte ou até que Ele nos leve de outra maneira. Mas é uma grande alegria poder estar aqui, uma grande alegria poder ver a igreja aumentada, crescida, e temos orado lá na nossa igreja por espaço para vocês, e temos levantado isso diante do nosso conselho, que vocês estão crescendo, o que significa muito, isso é muita coisa. E Deus tem honrado o ministério de cada um de vocês, dos pastores, e Deus tem derramado da abundante graça dele aqui. Tremendo privilégio eu estar de volta aqui nesse lugar. E como eu mencionei ontem na conferência, é um púlpito muito forte esse aqui, é sempre com temor que nós estamos pregando nesse lugar, onde eu sei da influência de vocês na igreja portuguesa. E eu espero que ela expanda e expanda e expanda ainda mais. Que Deus derrame da abundante graça dele sobre os nossos irmãos, sobre vocês, e que o Senhor use a vossa igreja para edificar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui em Portugal. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Até que horas eu devo ir, meu querido? Fica à vontade? Tá bom. Você não sabe o que você está falando. É melhor você estabelecer um horário. Não, eu vou ser cuidadoso. São meio-dia agora, é meio-dia, acho que até 1 hora no máximo. Estaria ok? Estaria bom? Então tá bom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre
algo que é muito difícil de nós lidarmos, como é que o coração responde à provisão de Deus, às circunstâncias providas por Deus, de que maneira o nosso coração responde a essas situações da nossa vida. Acontecem tantas delas, muitas delas que nós não esperamos e não pensamos sobre elas. Eu estava compartilhando ontem de que houve um ano na nossa vida, e muitos de vocês estavam aqui, outros não, em que todos os meus filhos foram para o hospital. E nós estávamos num ano bem difícil, extremamente difícil, de um filho internado sem previsão de saída, minha filha internada com possibilidade de amputação da perna, o meu outro filho com um problema, enfim, de quebrar um braço, minha esposa teve um problema de uma cirurgia, entre as 36 que nós já fizemos, não é? Eu estou casado há 46 anos e nós tivemos 36 internações, e eu depois tive a minha 7ª ou 8ª, não tenho certeza, pneumonia. Enfim, e isso eu preciso olhar para isso e perguntar qual o propósito? Qual o propósito? A propósito em Deus permitir os nossos limites não pequenos. Como eu compartilhei, eu tive 2 carros roubados, eu tive algumas coisas que estavam dentro do carro que naquele momento eram muito caras para nós e foram roubadas também. Qual o propósito? De que maneira eu posso entender aquilo que significa perda ou pode significar um dano pessoal, um dano à família, um dano, enfim, a qualquer das coisas que temos? Eu penso que nós podemos responder de várias maneiras a essas situações, mas tem uma, de modo muito particular, que o nosso Senhor quer que nós respondamos. Existe uma forma de responder, do nosso coração responder àquilo que nós vamos enfrentar. Eu queria que você abrisse comigo um texto, eu vou partir dele, não vou ficar só nele, mas eu vou partir dele para tantos outros. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 10. Você tem o apóstolo Paulo nessa carta, ele tem em Filipos uma igreja muito especial, muito amada, muito querida, e ele tem um carinho muito grande por aqueles irmãos, e aqueles irmãos têm um carinho muito grande por ele. E eles estavam sempre dispostos a prover para aquele homem que estava preso nesse momento. E quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma. E ele não está no spa, ele não está num hotel 5 estrelas, ele está preso. E ele não está preso porque cometeu algum delito, ele está preso porque ele compartilhou do Evangelho. E ele então escreve acerca da sua condição e daquilo que ele recebeu daqueles irmãos da igreja de Filipos. Verso 10, ele diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, outra vez, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Um texto muito especial de um homem com privações e necessidades materiais, físicas, e ele tinha limites, e ele está dizendo exatamente isso nesse momento, falando da provisão que ele havia recebido daquela igreja. O contentamento em qualquer situação produz em nós uma segurança e uma liberdade que não se explica humanamente a não ser por causa da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao fazer essa colocação, o apóstolo Paulo, que
ele está dizendo, há um sentimento dentro de mim chamado contentamento, resposta do coração. Como você responde quando as coisas não vão do jeito que você planejou, e ele está revelando a fonte da sua alegria, ele está dizendo, alegrei-me no Senhor. Eu não me alegrei em alguma coisa, eu não estou aqui feliz de estar preso, mas eu quero compartilhar com vocês que eu estou feliz, contente de poder desfrutar do amor do Senhor, que cumpre seus propósitos soberanos na minha vida por meio da provisão dele, que nesse momento é estar preso. Eu me alegrei sobremaneira no Senhor. E no meio daquela prisão, ele vê um gesto daquela igreja que traz contentamento para ele, e ele está dizendo isso para aquele povo que o serviu. É um segredo da liberdade, o segredo de não ficar preso a esse mundo, o segredo de não ficar preso a circunstâncias temporais. Um contentamento é algo sobrenatural. Não é parte da vida humana. Ele vem por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é capaz de nos fazer felizes ou, em situações de muita dor, nos deixar contentes. Nos deixar contentes. Um piloto sobrevoando uma cidade nos Estados Unidos, e eu estava lendo essa história, ele escreveu o seguinte, ele bateu no seu copiloto e ele disse, está vendo aquele lago lá embaixo? Quando a gente viaja, a minha esposa gosta de ficar na janela e ela vê muita coisa e ela vai falando para mim o que está vendo. Eu não sento na janela, eu não vejo, mas ela vê. E ela vai falando a viagem inteira, Jesus amado. E ela diz, olha uma casa ali, olha um negócio, olha isso, olha aquilo. E esse piloto, ele viu um pequeno lago lá, ele falou para o copiloto, está vendo aquele lado? Quando eu era criança, eu estava num pequeno barco a remo com meu pai, vendo os aviões passarem. E eu dizia, um dia eu estarei lá em cima pilotando um desses. Hoje eu digo, como eu queria estar num daqueles barquinhos pescando. Essa é a natureza do nosso coração, uma insatisfação com a condição que tem. Nós sempre desejaremos ter outra, diferente daquela que Deus está provendo para nós. É a natureza pecaminosa do homem provendo para ele uma insatisfação com a condição que ele tem, e então ele vai querer e ele vai desejar alguma coisa outra que não aquela que Deus tem desejado para ele. Tendemos a desejar algo que não temos, e expressando isso de outra maneira, tendemos a estar insatisfeitos com o que temos. Isso vale para casamento, isso vale para a situação financeira, isso vale para a igreja que frequentamos, isso vale para uma série de situações onde a nossa insatisfação com o que temos atesta a nossa insatisfação última com a provisão do próprio Deus. E eu preciso aprender a viver contente, e certamente essa é uma disciplina não humana. É a insatisfação que muitas vezes move pessoas numa direção de obter alguma coisa que eles não têm. Alguns, buscando posições, fazem verdadeiras loucuras em suas vidas pessoais, mudando de ambiente, mudando de país, mudando de situações, visando ter algo que eles estão insatisfeitos com o que têm, aonde eles estão, e eles buscam isso então em outro lugar. E nós estamos sempre nessa caminhada. Em muitos lugares que eu vou, eu tenho encontrado brasileiros aqui. E eu pergunto, o que você veio fazer aqui? E eles dão os motivos deles, porque eles estão insatisfeitos com o país deles e porque eles estão satisfeitos com o vosso país. E eles vão apresentar as razões pelas quais lá no país deles eles não têm alguma satisfação e eles encontram satisfação aqui. Mas são mudanças bruscas e muitas delas mudanças não para melhor. É um caminho muito difícil que alguns tomam
em razão daquilo que julgam precisariam ter e julgam que Deus não deu aonde eles estão e que eles então saem correndo para obter isso em outro lugar. O endividamento da população atesta isso. Nós queremos alguma coisa que nós não temos e certamente isso vai fazer com que haja muita dor e muita crise pessoal, familiar e um caminho bastante árduo a ser percorrido. A fim de obter o que se deseja, muitos fazem dívidas irresponsáveis e ficam satisfeitos, alegres, contentes com aquilo que eles obtêm, mas eles fizeram verdadeiras loucuras nos seus orçamentos para que eles obtivessem aquilo. Eu costumo receber, eu não sei vocês aqui, receber telefonemas dizendo, queremos vender algo para você, mas você precisa comprar agora, porque senão o preço aumenta daqui 10 minutos. Vocês têm isso aqui, não? Tem? Eu digo, eu posso pensar? E ele diz, não, não pode. Eu, não, então é não. Tá? Se eu não posso pensar, é não. Se eu puder pensar, amanhã você me liga. Não, amanhã é tarde. Então não me ligue mais. Tá? Então está tudo bem. E nós aprendemos de que o que é importante pode esperar. O que é urgente nem sempre é importante. Algumas vezes é um caso de doença, algumas vezes poderá ser, mas a grande maioria das vezes aquilo que nos é colocado como urgente não tem tanta importância assim. Alguém quer obter algo, e aqui eu preciso pensar antes de fazer uma definição de contentamento em algumas considerações preliminares, né? Rápidas, inclusive. Não há nada errado em uma pessoa desejar progredir na vida, nada. Não tem nenhum erro alguém desejar um aperfeiçoamento na vida profissional ou almejar melhores ganhos e uma condição mais confortável. Queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, verso 21 e 22. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Se você pode aproveitar a oportunidade e deixar de ser escravo, deixe de ser escravo, nenhum problema com isso. Eu posso ter uma outra vida e eu posso ter uma outra condição e não tem nada errado com isso. Não há nenhum erro e não há nenhum tipo de pecado quando eu penso em meu aperfeiçoamento ou, de alguma maneira, uma liberdade pessoal em outra área ou em alguma condição. Não há nada errado desde que isso não me domine. Se isso me domina, então isso já começa a ganhar um contorno de senhorio e a única pessoa que deveria dominar minha vida é o Senhor Jesus Cristo. E eu não deveria me deixar dominar por nada, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Desde que meus pensamentos e as minhas ações manifestem submissão ao Senhor e dependência dEle, sem precipitações e sem ansiedades. Vocês viram, as mulheres estudaram sobre ansiedade agora cedo aqui, não colocando aí o coração enquanto se espera a uma possível nova condição, isso seria muito, muito bom. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 23, de 4 a 6, o contraponto disso: não te apresses para ficar rico, não aplique nisso a tua inteligência. Não faz o menor sentido. Não aplique nisso a tua inteligência, não gaste a tua energia tentando obter alguma coisa que você pode perder tudo que tem. Aprenda a viver alegre e contente com aquilo que você tem. Lá no nosso país, nós temos na nossa igreja um grupo que nós chamamos de Jovens Mais. É uma maneira gentil, é um jeito gentil de dizer jovens que não casaram. Eles têm mais de 27 anos. E nós temos um grupo, quantos são, Miriam? São 30, 27, 30, mais ou menos. Jovens da nossa igreja que não casaram.
e não há nada errado, e alguns olham assim de modo jocoso, oh, vai ficar para a titia, para o titio, enfim, falam coisas bem difíceis para eles, bem difíceis para eles. Não há nada errado em alguém desejar casar, tá tudo bem, está tudo certo. E certamente aí no mesmo texto, no capítulo 27 e 28, se te casares com isso, não pecas, que bom, não é? E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ele está dizendo, não há nenhum problema em alguém desejar casar. Mas se esse desejo é um desejo que domina o meu coração a ponto de eu atribuir a ele algo que é inevitável, se eu não casar, então eu serei infeliz, então aí deixa de ser legítimo. O desejo legítimo de progredir, de avançar na vida, ou de casar, ou de qualquer outra situação que você possa desejar ser aperfeiçoado, não há nenhum problema e nenhum pecado. Aliás, é desejável que você tenha planos e é desejável que você caminhe nessa direção, mas eu preciso saber aonde os meus olhos estão. E eu preciso ter o foco dos meus olhos. Em Mateus capítulo 6, verso de 19 a 21, ele está dizendo, aquilo que os teus olhos veem, o seu coração vai desejar, ou pode desejar. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai pagar e vai sofrer as consequências daquilo que os teus olhos estão vendo. O que os nossos olhos estão desejando? O que eu olhando ao meu redor, eu digo, eu preciso disso, eu estou disposto a correr atrás disso de toda maneira, e eu quero ter isso para mim, porque eu preciso disso, e eu não tenho hoje, eu estou disposto a dar passos perigosos, desafiadores, para obter aquilo que eu julgo eu deveria obter, a ponto de sacrificar tempo, saúde, relacionamentos e outros aspectos essenciais. Eu tenho amigos queridos, e um deles é um médico, amigo muito querido. E eu tenho alguns amigos médicos, esse é um deles. E ele disse para mim, eu não posso deixar de trabalhar aos domingos até tarde, eu não posso deixar de trabalhar durante a noite. Trabalhava perto de 80 horas por semana. Muito. Noite, dia, virava, adoeceu, ficou. Eu disse, por que você faz isso? Você não precisa disso. Você não precisa desse volume, dessa intensidade de trabalho. Não é que você não conhece a minha profissão. Eu preciso, porque senão eu não sou aperfeiçoado, perco as melhores oportunidades, os melhores hospitais, enfim. E eu disse, não, querido, você não precisa disso. E se eu perder essa vaga com esse indivíduo que está acima de mim, me dando as muitas cirurgias, eu vou perder a minha condição? Eu disse, rapaz, para. Você precisa, um baita médico, tá? Um baita médico. Ele opera senadores, ele opera deputados, ele opera a Suprema Corte Brasileira. E eu disse para ele, você não precisa disso. Você não precisa disso. O dia que você entender que você depende do nosso Senhor, Deus vai fazer provisão suficiente para você. E você vai cair num outro ambiente, num outro contexto, e então Deus mesmo começou a tirar isso dele. E tirou uma coisa, tirou outra, e ele perdeu esse homem que dava muitas cirurgias para ele. E eu disse, você perdeu alguma coisa? Ele disse, não. Hoje ele trabalha, é dono de seu próprio negócio. E ele tem debaixo dele diversos médicos que trabalham para ele. E então hoje ele diz, eu quero estar aos finais de semana na igreja, eu quero aprender. Mas durante um tempo ele disse, eu preciso ter isso. Pense bem, desejar algo não é a mesma coisa que precisar de algo. Uma coisa é desejo, outra coisa é necessidade. O que nós temos de necessidade, nós teremos supridos da parte de Deus.
Não confunda o desejo com necessidade. E esse moço hoje desfruta de uma grande tranquilidade, acompanha a família e acompanha o crescimento dos filhos. É um homem exemplar, um líder na sua igreja, alguém muito especial. Mas houve um momento na vida dele que ele precisou tomar uma decisão, e uma decisão de a quem eu quero agradar e o que me deixa satisfeito. E o que o deixava satisfeito é ele ter a sua agenda lotada de coisas para fazer, aonde ele recebia muitos recursos naquele sentido. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede toda a sua vida. Seus desejos, pensamentos, propósitos, intenções, motivações, enfim, de lá procedem todas as coisas. Alguém disse o seguinte: mais recursos podem evitar a privação, mas não necessariamente a ansiedade. Mais recursos podem trazer alívio, mas não necessariamente eliminar a ansiedade. E o apóstolo Paulo tem muito a dizer nesse sentido, quando nós, e estudamos ontem aqui, 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e verso 10, aqueles que querem ficar ricos caem em muitas tentações e muitas armadilhas. E eles vão sofrer o dano de decisões irresponsáveis, porque investiram tempo e desejaram ter algo que não precisavam e arriscaram aquilo que Deus deu gratuitamente para eles, para que eles tivessem algo que eles julgavam Deus não lhes deu. Há um personagem que eu gosto muito, há um livro que eu gosto muito, que mudou muito minha vida. Eu tenho esse livro pregado na nossa igreja desde 2005. E esse livro, o livro de Eclesiastes, um livro que mudou muito a minha vida. Aquele homem, ele olhou a vida pela perspectiva da sabedoria e olhou para o seu tempo e ele fez considerações muito especiais ali no capítulo 2 de Eclesiastes. Eu queria que você abrisse comigo e visse como nem tudo nesse mundo vai prover o que você julga deveria. Eva julgou que aquela fruta daria para ela o que ela desejava, mas não deu. Na verdade, deu o que ela não desejava. Eclesiastes 2, de 1 a 11. Disse comigo, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse a loucura, e da alegria de que serve? Então ele falou, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. E aí ele começa a enumerar. O que ele vai fazer aqui, nenhuma pessoa que eu conheço na vida fez o que esse homem fez. Empreendi grandes obras. E ele está dizendo, eu sou um grande construtor. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas
e essa era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Depois de experimentar tudo, ele disse: não existe realização nessa vida à parte do temor do Senhor. Isso é correr atrás do vento. É a essência da idolatria, iludir com enganos sedutores e prometer algo que não vai satisfazer a alma de maneira nenhuma. Mas Paulo está dizendo: eu estou preso, e eu quero que vocês saibam que eu estou dizendo para vocês, estou bastante contente com o que eu recebi de vocês, e o Senhor tem cuidado de mim aqui na prisão. Bem diferente um de outro. Um experimentou todas as coisas e até chegar à conclusão que aquilo que ele julgava daria para ele, o que ele pensava que daria, ele chegou à conclusão que era uma bola de sabão. É isso assim? É? Que você fura e sai nada dentro. É a expressão hebraica para vaidade. É uma expressão difícil de ser traduzida. Ela não tem nada dentro dela. Ela não tem nada dentro dela. E então, quando Paulo diz que ele se alegrou e que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, como pode? Como pode? Eu quero oferecer para você uma definição preliminar, inicial de contentamento. Contentamento é um senso íntimo e profundo de paz, descanso, segurança e satisfação com a provisão de Deus, em toda e qualquer circunstância, que resulta da confiança e certeza que Ele sempre cuida soberanamente e amorosamente de seus filhos. Isso vai ficar gravado, você vai poder avaliar se essa poderia ser uma definição inicial. Um senso íntimo e profundo de paz, descanso, segurança e satisfação com a provisão de Deus, em toda e qualquer circunstância, que resulta da confiança e da certeza que Deus sempre cuida soberana e amorosamente dos seus filhos, em toda e qualquer situação. É isso que o apóstolo quer dizer com alegrei-me sobremaneira no Senhor. Eu tenho alegria e a minha alegria não está nas coisas que eu possa ter como o rei Salomão pensou que poderia ter. A minha alegria está no Senhor, ainda que as minhas circunstâncias sejam bem doloridas. Ainda que as minhas circunstâncias sejam aquelas que eu desejaria não ter. Muito liberal essa igreja de Filipos aqui em termos financeiros, uma grande liberalidade de contribuir com um homem que estava preso. Contentamento no Senhor precisa ser aprendido. Contentamento no Senhor é algo que precisa ser aprendido. Nem eu, nem você sabemos ficar contentes. Nós precisamos aprender. Como é que eu vou aprender a ficar contente em toda e qualquer situação? Meus filhos operados, minha esposa operada, eu adoecido. Naqueles anos eu tive que olhar para aquilo e dizer: Senhor, bendito seja o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o teu nome. Em muitos momentos na minha vida, e algumas pessoas fizeram isso de modo muito maldoso comigo, escreveram em revistas lá, uma revista pelo menos, de modo muito maldoso. E aquilo, quando eu li aquela mentira que foi colocada naquela revista, eu olhei para aquilo e eu disse: puxa vida, Senhor, eu pensei em orar uma oração imprecatória, não é? Mas um amigo meu disse: coloque isso no altar. Deixa Deus trazer luz. Deixa Deus trazer luz. Não perca a tua energia atrás disso daí. E Deus ministrando ao meu coração.
para eu aprender a viver em paz, cheio de liberdade, contente com a provisão dele, ainda que havia pessoas difamando meu nome de maneira pública. E isso aconteceu mais de uma vez com pessoas diferentes. Deus usa todas as circunstâncias para nos ensinar a viver contentes em toda e qualquer situação. Como eu disse ontem aqui para o grupo que estava, nem todos estavam, em dezembro de um ano passado, se não me engano, ou ano retrasado, se não me engano, ano passado talvez, um ladrão entra no meu carro, eu estava parado num farol, ele bate no meu carro, ele quebra o vidro, ele joga os vidros todos no meu rosto, e ele leva o meu celular, e eu estava num lugar que eu não podia ligar para ninguém, porque eu não tinha mais celular. E eu precisei chegar e trocar uma despesa não pequena, e eu estava indo fazer um exame do coração. A médica disse, você tem certeza que você está pronto para fazer o exame? E eu falei, pode mandar bala que eu estou. Beleza. E ela fez o exame e, de fato, apresentou que eu estava bem ali naquele momento, com o problema que eu tenho. E eu voltei para casa e nós oramos, e aí eu olho para essa situação e fico pensando, o que eu tenho que aprender com ela? Eu tenho que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Há um Deus provendo de maneira perfeita a melhor circunstância da minha vida. E a melhor circunstância da minha vida é, nesse momento, ter um ladrão quebrando meu carro e jogando vidro no meu rosto. Essa é a perfeita provisão de Deus para a minha vida. Deus tem planos que eu não sei. Deus tem planos que eu não conheço. Uma coisa eu conheço. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo está dizendo, tanto ser estar humilhado, quanto ser alguém que vive de uma maneira bastante honrada, com circunstâncias de fartura. E então, eu olho para a experiência desse homem e vejo como ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E eu quero ler para você como ele aprendeu. E eu queria que você fosse encorajado. Eu não quero chamar a atenção aqui, eu quero encorajar você a viver uma vida de liberdade e alegria e contentamento no Senhor. Você não precisa de nada ao teu redor para te deixar contente. Algumas coisas vão te deixar felizes, sem dúvida. Mas para você viver contente, você não precisa de nada, você precisa do que eu vou ler para você. Ouça. Depois eu digo a passagem para você, mas ouça. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 39. 5 vezes mais de 200 açoites, ou quase, talvez mais. E esse moço já tinha as marcas nas suas costas dos açoites. Você pode ver os vergões nas suas costas. Ué, mas o que isso tem a ver? Por que ele está contando isso aqui? Ele está dizendo, eu queria que vocês soubessem que eu sou o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, 5 vezes recebi 200 para aproximar açoites. 3 vezes fui fustigado com varas. O teu aguilhão, aonde está? Esse era um aguilhão aqui, a palavra é a mesma. Em naufrágio 3 vezes. Uma vez apedrejado, em Listra, Icônio, na Galácia. Ele é jogado para fora da cidade e dado como morto. Ele foi pregar lá, e aí correram atrás dele. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios e perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome. O pastor Tiago Bugalho falou ontem de manhã sobre isso. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Faz sentido isso para você? Um homem que estava vivendo uma vida terrivelmente aplacada por durezas e perseguições, esse moço
ele chega naquele momento em que ele diz: que bom, Senhor, há um Deus, eu estou trabalhando, enfim. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas de Deus. E valeria a pena falar sobre essa palavrinha preocupação, mas a Andréa falou para as mulheres sobre a ansiedade. A ansiedade de Mateus capítulo 6 é a mesma palavrinha que aparece aqui como preocupação. Ela tem um espectro, né? Então ela vai de algo que é nocivo a algo que é sadio. E Paulo está dizendo, além de tudo isso, eu fico preocupado com a teologia que é comunicada nas igrejas ao redor, por onde eu já passei e eu já preguei. E ele está dizendo, eu sofri todas essas coisas. Segundo aos Coríntios eu li capítulo 12, versos 24 até 28. Mas sabe o que ele disse para nós nesse mesmo texto? Ele diz, me foi dado uma grandeza de coisas para eu observar, mas eu não podia falar sobre elas. E então me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Mas eu clamei ao Senhor e disse para ele, Senhor, tira isso de mim, 3 vezes. E o Senhor respondeu dizendo, a minha graça te basta. Você é melhor com os limites. Você é melhor sem o que você está pedindo, do que eu atender o seu pedido. É melhor para você ficar com o que você tem de dor do que sem ela. E então ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E então ele pode ver a mão de Deus provendo para ele graça e misericórdia e cuidado. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quem faz isso em sã consciência? Quem faz? Alguém que foi alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é capaz de interpretar todas as situações ao seu redor com a mesma segurança que o apóstolo Paulo interpretou as circunstâncias da vida dele. Daí porque ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você vai ter situações muito difíceis para lidar na tua vida e nesse momento é aquele momento que o coração vai responder de uma ou de outra maneira, numa ou em outra direção, e ele vai fazer o seu caminho. E eu estou encorajando você nesse momento a olhar para aquilo e dizer, há um Deus gerindo um plano perfeito. E o plano perfeito dele passa pelas circunstâncias que eu tenho. Eu não preciso viver desapontado com Deus, nem frustrado com Deus, por não ter aquilo que eu julgava deveria ter. Eu simplesmente estou dizendo para Deus, Senhor, se essa é a tua provisão para a minha vida, eu estou contente. Eu estou contente com ela. Depois ele vai ensinar que eu deveria ficar satisfeito com pouco em 1 Timóteo, capítulo 6, de 8 a 10. E você tem o salmista dizendo isso no Salmo 73, um salmo que eu enfatizei ontem aqui, eu amo muito aquele salmo. Um homem que queria muito a influência do ímpio, ele queria muito a saúde do ímpio, ele queria muito a riqueza do ímpio. E no Salmo 73 ele chega a uma conclusão: a quem tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, o Senhor é a minha herança para sempre. Ele está dizendo, o meu contentamento, eu não preciso daquilo do ímpio, eu não preciso da influência do ímpio, eu não preciso do dinheiro do ímpio, eu estou contente com o que o Senhor me dá, a minha alegria está no Senhor, alegrei-me no Senhor, no Senhor. Eu tenho um texto de um homem que escreveu um hino, nesse papelzinho aqui. E nesse papel ele escreveu um hino quando perdeu 4 filhas no mar e atravessando o Atlântico, aonde o avião passa e a gente pode cair a qualquer momento.
E ali ele estava num barco, e as filhas estavam num barco, e afundou. E esse homem, o Rachel Spafford, ele podia ter naquele momento batido na pedra, gritado: quem é, por quê? Quem é que tem isso? Quem aguenta? Quem tolera? E aquele homem, ele vai do outro lado do Atlântico e ele escreve: aguarda as filhas não chegam. E ele então escreve um hino. Vocês cantam esse hino aqui? Do mesmo jeito que nós cantamos lá no Brasil? Se passa mais doce, me deres gozar. Vocês lembram da letra? É a mesma que nós temos no Brasil? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor, ou seja o que for, tu me fazes saber. Como é que está em português de Portugal? Que feliz com Jesus sempre sou, é isso? Ah, não é isso que está no texto original. Ele não disse isso, ele não disse: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ele perdeu 4 filhas. Ele não está feliz. O que o texto diz é: it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. É diferente de eu estou feliz. Não consegui mudar o hino ainda no Brasil, não encontrei nenhum corajoso que mudasse. Talvez vocês aqui pudessem fazer uma adaptação a esse hino para caber dentro disso. É isso que ele está dizendo. Eu não estou feliz, mas tá tudo bem com a minha alma. Está tudo bem. Eu tenho o que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Deus está fazendo provisão daquilo que eu preciso e eu posso viver contente com tudo que Ele me dá. É assim que eu aprendo a viver contente em toda e qualquer situação. Faz sentido isso para você? Talvez não, né? Humanamente. Mas para todos que estão no Senhor faz. Para todos aqueles que amam o Senhor e a sua palavra faz. E Paulo está dizendo: eu não temos dias maus. Eu não vou ficar feliz com eles, mas eu não temos dias maus. Eu confio no cuidado de Deus. E eu confio na provisão de Deus. Tanto sei ser humilhado, quanto sei ter as coisas. E eu estou dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que importa é aonde os meus olhos, para onde os meus olhos estão olhando. O que importa é aonde o meu coração está focado. Eu consigo entender quando Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3 e ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. E quando tudo não fizer sentido aqui, eu vou olhar para as coisas do alto e pensar nas coisas do alto, e isso vai fazer todo sentido para mim. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E então eu vou saber que há um Deus que está fazendo com que fique tudo bem com a minha alma. Contentamento no Senhor em qualquer circunstância, situação e ambiente produz segurança e produz liberdade. Produz segurança e produz liberdade. Eu queria que você curvasse a tua cabeça, queria que você pudesse orar ao Senhor, clamando a Ele, me faz entender isso. Quando Lutero perdeu sua filha de cabeças baixas, a sua filha Madalena, de 14 anos, nos braços. Ele não estava feliz, mas posteriormente ele escreveu Castelo Forte. Em outro momento, não é à toa que ele podia ver a Deus como um castelo forte. Quando ele olha e medita num castelo que ele enxerga,
E quando ele perde sua filha, ele tinha esse castelo forte com ele. Pai, nós queremos nessa manhã louvar o Senhor pelos exemplos de servos fiéis que aprenderam a viver contente, ó Deus, com as circunstâncias providas por Ti. E eles aprenderam a descansar. E outros servos, ó Deus, que ao longo da história, diante de perdas terríveis, puderam escrever que a alma deles estava bem contigo, cuidada por Ti. Ó Deus, eu quero clamar ao Senhor que nós, Teus filhos, tenhamos os nossos olhos postos na nossa pátria celestial. E que nós nos alegremos com a abundante provisão feita por Tua graça por meio de Cristo Jesus em nós. E, ó Deus, nós não somos suficientes para isso, é o que a Tua palavra diz. Mas o Senhor tem provido para nós todos os recursos que precisamos para aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação. Faz isso com essa igreja, ó Deus. Faz isso em nós. Faz isso em cada um de nós. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.